Essa semana, que foi bem corrida, eu estava fazendo algumas reflexões com base nesse livro aqui que eu estou lendo, Por que que o Brasil é um País Atrasado, do príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança. E eu achei interessante porque eu consegui fazer algumas relações com a educação, com o documento estatal que a gente tem hoje de regulação da educação a nível nacional, que é a Base Nacional Comum Curricular, tem inclusive um destaque aqui no perfil falando sobre isso. E relacionei isso também à forma como governos totalitários conseguem chegar ao poder. E eu achei que essa reflexão valia a pena ser trazida aqui e é isso que eu vou fazer hoje. Tudo bem? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança ele é um cientista político, ou seja, ele vai fazer uma análise científica da política. Ele vai pegar um determinado tema, que no caso é o Estado, vai dividir em partes e, a partir da compreensão do funcionamento de cada uma dessas partes, ele vai analisar um problema que está acontecendo nesse todo. É mais ou menos o que a medicina faz, por exemplo, com o corpo humano. Você tem uma doença, para você entender essa doença que afeta o todo, você precisa entender o funcionamento das partes e como elas se relacionam entre si, certo? Politicamente, então, o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança ele vai apresentar que a sociedade ela se divide em basicamente cinco entes, pelo menos, são os que ele apresenta aqui, que são o Estado, o governo, entre o Estado e o governo você tem a burocracia, a sociedade civil organizada e a sociedade. Como é que se caracterizam cada um destes elementos, gente? O Estado, ele é o conjunto de tudo. Ele é composto aí pelo território, pela Constituição, pelos governantes, pelas pessoas, pela sociedade civil organizada e etc. O Estado, gente, segundo a nossa Constituição, ele é ideológica, filosófica, política, religiosamente neutro, ou seja, ele não puxa a sardinha nem para um lado nem para o outro. Mas o ponto mais importante que o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança chama a atenção aqui no livro dele é o fato de que o Estado é permanente, ele é perene, ou seja, independentemente de quem o esteja governando, ele está lá. Um exemplo que a gente tem é o nosso Estado brasileiro, certo? O governo, gente, ele tem um pensamento, ele tem uma proposta, ele tem uma visão de mundo e ele tem uma ideologia, certo? Um determinado governante, um determinado grupo de pessoas que querem governar aí um determinado território, eles têm a sua forma de pensar, certo? Agora, o ponto importante que o príncipe chama atenção aqui é o fato de que o governo, gente, especialmente aqui no contexto da nossa democracia, ele é transitório. De 4 em 4 anos, esse governo ele é trocado, certo? Ele é composto aí por pessoas que são eleitas para administrar um estado durante um período específico. Um exemplo que a gente tem aí é o governo Lula ou o governo Dilma, certo? Ou o governo Bolsonaro também, tanto faz. Quem é a burocracia? A burocracia, gente, ela é composta pelas regras do Estado de acordo com a Constituição dele. Essa burocracia, essas regras do Estado, ela é composta por técnicos, por burocratas. São basicamente os funcionários públicos. Eles não são eleitos, ou seja, eles podem permanecer na administração de um Estado por mais de 4 anos, certo? E eles entram aí, eles são admitidos ou por concurso público ou eles são comissionados, tá? Essa burocracia, então, gente, ela vai ser composta pelas regras que vão definir como é que um Estado deve funcionar. Dentre essas atribuições aí está o conjunto de regras acerca de como um serviço do Estado deve ser prestado. E é aí que a gente entra na BNCC e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A BNCC, gente, é uma dessas burocracias estatais, porque ela define como que a educação no Estado brasileiro deve ser executada, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Segura isso aí. Aí a gente tem a sociedade civil organizada. Quem que é a sociedade civil organizada? A sociedade civil organizada, ela é um grupo de pessoas, ela é a elite da sociedade. São aquelas pessoas que são politizadas, que entendem o que está acontecendo na sociedade e que vão exercer uma função aí de regulação, vão fiscalizar o trabalho dos burocratas, dos governantes na administração do Estado, certo? Até porque, gente, segundo uma ordem natural aí, espera-se que o Estado ele seja feito para a sociedade e não a sociedade feita para o Estado, tá? Mas não é o que um governo totalitário quer, certo? Mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso. Essa sociedade civil organizada, então, é a que vai executar a função de vigilância desses governantes que
querem controlar o Estado, beleza? E a sociedade como um todo, gente, é o povão, certo? São aquelas pessoas que estão aí cagando e andando para a política e só querem viver as suas vidas. Todo mundo aqui, gente, vai compor aí a sociedade. A gente tem esse modelo aí que é apresentado pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, certo? São esses 5 entes aí que vão compor a sociedade como um todo. E o modelo que ele apresenta como sendo o ideal de uma sociedade é esse modelo que eu vou mostrar agora para vocês, tá? É um modelo que está aparecendo aí no vídeo. Mas, num estado totalitário, este modelo ele vai ser alterado. O modelo que vai vigorar é esse modelo que eu vou apresentar aqui para vocês. É esse modelo conforme ele está aparecendo aí no vídeo, certo? A pergunta que a gente tem que se fazer, gente, é como é que a coisa chega a este ponto. E é aí que eu vou relacionar essa questão acerca de como um Estado, como um governo pode fundar aí um Estado totalitário, certo? E como é que isso tem a ver com a educação. Beleza? Um governante totalitário, basicamente, ele vai querer sequestrar o Estado para utilizar toda a máquina pública segundo os seus próprios interesses. Ele vai querer cuidar dos mínimos detalhes da vida das pessoas. Dentro desses mínimos detalhes está o assunto da educação. Segura isso aí. Numa concepção restrita de ser humano, eu estou me referindo àquelas ideias que são apresentadas pelo Thomas Sowell em Conflito de Visões. Eu já falei sobre isso, tem destaque sobre isso aqui no perfil. Numa concepção restrita de ser humano, ou seja, de ser humano que tende ao egoísmo, que tende a buscar os seus próprios interesses sempre, e que mesmo quando coopera em sociedade, ele o faz justamente porque ele está buscando os seus próprios interesses. Esse ser humano, então, ele é governado pelo princípio do auto-interesse. Isso, inclusive, é comentado pelo Hans Hermann Hoppe em A Democracia, o Deus que Falhou. Isso, no contexto de um governante, resulta no fato de que este governante sempre vai querer perpetuar o seu poder, porque ele quer usufruir das benesses de governar uma sociedade. Então ele vai querer se perpetuar no poder e se manter então neste poder o máximo de tempo possível. Aí você fala assim para mim, com toda a razão, você fala o seguinte: tá, Vinícius, mas na democracia os governantes são trocados de 4 em 4 anos. A democracia ela já se blindou contra isso, então o governante ele não vai ficar para sempre no poder. Tudo bem, mas a gente não pode esquecer que o governo ele é temporário, mas o Estado ele é permanente. Se um governo, se um governante ele quer perpetuar-se no poder, ou no mínimo ter a chance de retornar a este poder, ele vai então tentar sequestrar a burocracia do Estado de modo que ele transforme propostas suas, politicamente engajadas de governo, em propostas de Estado. Ou seja, ele vai querer transformar propostas transitórias em propostas permanentes. Um exemplo muito claro disso, gente, é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Independentemente de juízos de valor, gente, qualquer pessoa que entenda minimamente de política e saiba os assuntos que estão sendo discutidos na política, lê a BNCC e percebe nitidamente que a BNCC tem um viés de esquerda. Ponto. Ela, inclusive, ela foi redigida, aprovada num governo de esquerda. Só que a BNCC, gente, a Base Nacional Comum Curricular, ela se tornou um documento de Estado. Ela dirige a forma como a educação deve ser prestada no Estado brasileiro, independentemente de quem esteja no poder. Aí, gente, a gente tem um problema. Por quê? Enquanto o Estado ele é política, filosófica, ideológica e religiosamente neutro, a gente tem um documento de Estado que, se for seguido à risca, se for seguido pelo professor ipsis literis da maneira como está ali, vão se formar indivíduos com o pensamento que enviesa para a esquerda do espectro político, porque eles não têm conhecimento de nenhuma outra visão. Eles não têm conhecimento da discussão política. Eles foram apresentados apenas para um dos lados. E, obviamente, gente, se o cara ele é apresentado somente para um lado, não conhece o outro, aquela pessoa que está falando acerca do seu lado, ela vai apresentar só os pontos bons. Então, o cara, sendo formado desta maneira na escola, ao longo de um ciclo de estudos, ao longo de 13 anos, aí, que é o mínimo que a gente tem de educação básica, ele sai da escola achando que aquele lado é o certo. Quando ele for se engajar politicamente, de qual lado que você acha que ele vai estar e qual é
o tipo de político que você acha que ele vai querer no poder. Então é isso que acontece quando um grupo político qualquer sequestra a máquina pública e passa a usar esta máquina pública ao seu favor. Aí a gente se pergunta, tá, mas e a sociedade civil organizada? Como é que foi que a coisa chegou a esse ponto? Se a gente deveria ter, né, uma sociedade civil que regula o que acontece lá em cima. Pois é, gente, princípio do autointeresse, lembra? Cada pessoa busca os seus próprios interesses. E a sociedade civil organizada buscou o seu próprio interesse de evitar a fadiga. Lembra do Jaiminho, do Chaves? Prefiro evitar a fadiga? É que quero evitar a fadiga. Pois é. Dá trabalho ser sociedade civil organizada, porque você tem que ler, você precisa se informar, você precisa observar o político independentemente da sua fala na TV ou da sua fala no debate. Você precisa conversar com as pessoas a respeito do assunto. Vamos pegar um exemplo concreto, o exemplo da educação mesmo. Dá trabalho, né, gente? Você fiscalizar o seu filho, você observar o que ele estuda, você pegar o caderninho dele, você dar uma explicação, você conversar com ele durante a lição de casa. Dá trabalho. É mais fácil você se acomodar no serviço do Estado. E, bom, o Estado está oferecendo serviço da educação, então eu vou lá, coloco meu filho lá, deixo ele lá e o Estado está educando. Se meu filho aparecer mal educado, eu vou lá culpar o Estado. Ou muitas vezes nem isso. O resumo da ópera aqui, gente, é muito simples. A sociedade civil organizada deixou de existir. Por quê? Porque entregou tudo nas mãos do Estado e deixou que ele tomasse conta de tudo. Essas pessoas que assumiram o controle do Estado, esses governantes, melhor dizendo, que estão administrando o Estado, eles estão de fato tomando conta de tudo. Só que da mesma forma que as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, esses governantes também estão buscando o interesse deles, que talvez não case com os das demais pessoas. Eu vejo muita gente, mas muita gente falando: Meu Deus do céu, que absurdo essa BNCC. Essa BNCC ela tem que ser tirada de circulação. Tudo bem. Só que as pessoas estão percebendo isso agora. Sendo que a BNCC ela é a cereja de um bolo que já está sendo feito há muito tempo. A pergunta é, onde é que as pessoas estavam nesse momento? Onde é que as pessoas estavam enquanto esse bolo estava sendo feito? Porque agora que as consequências já estão ficando nítidas e que todo mundo está vendo, gente, não tem muita coisa para ser feita no tocante à Base Nacional Comum Curricular. Ela está aí, cumpra-se. Nós, professores que somos minimamente engajados, a gente pode fazer alguma coisa para mitigar minimamente a situação, mas a situação já está feia. A questão é, gente, pode ficar pior. E para que ela não fique pior, a gente vai ter que tomar as rédeas da situação e entender que, segundo até o que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva falou, quem não gosta de política, gente, é dominado por quem gosta. E ainda que a gente não goste desse assunto, quem tem um mínimo de capacidade mental vai ter que se engajar nesse assunto. Porque ou a gente toma as rédeas da situação e começa a se preocupar com o fato de que, para que um governo totalitário chegue ao poder, no nosso contexto, ele só pode fazer isso com o nosso consentimento, ou seja, a gente precisa estar atento para aquilo que a gente dá à nossa anuência ou para aquilo que a gente não dá à nossa anuência. Ou a gente faz isso, ou a gente vai chegar a um ponto em que a nossa anuência ou a nossa discordância não vai fazer mais diferença alguma. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Eu vou contar uma coisa para vocês.